Sejam bem-vindos à minha apresentação. Meu nome é Thiago Rodrigues de Carvalho e eu vou apresentar para vocês um requisito de aprovação na disciplina Direito Digital da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Essa disciplina tem como professor Frank Neto Santa Cruz de Oliveira. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e de todas vocês. E inicio a minha apresentação expondo a minha temática, que é Direito Digital e a sua relação com a propriedade intelectual, uma visão sintética. Em primeiro lugar, é importante identificar uma aproximação de campo. E antes de mais nada, é importante colocar o que é direito, uma compreensão mínima do que é direito. Direito pode ser compreendido, inclusive segundo Patrícia Peck, renomada autora de direito digital, uma bifurcação, ou melhor dizendo, dois pilares, linguagem e comportamento. A linguagem é uma linguagem técnico-científica natural, que facilita e evita ambiguidades, operacionalizando a fenomenologia material. Já o comportamento são as condutas sociais, que são regulamentadas pela linguagem, que abstrai-se delas e permite que elas sejam operacionalizadas intelectualmente. A partir dessa visualização do que é direito, a gente tem que entender que o profissional do direito atual, ele deve ser um estrategista e ele deve ser necessariamente uma pessoa voltada para a tecnologia. Esse profissional se insere num mundo cada vez mais dinâmico e mais complexo. Esse mundo dinâmico e complexo pode ser exposto pelo Alvin Toffler, que desenvolveu uma teoria denominada três ondas, onde a primeira onda, até se chegar na complexidade atual do mundo fenomenológico atual. A primeira onda corresponde à sociedade da agricultura, onde a propriedade de terra era o fator mais importante. A segunda onda se baseia na propriedade da terra, capital e trabalho, ou seja, na visualização de uma sociedade industrial. Na segunda metade do século XX para cá, começou a se construir a terceira onda, a sociedade da informação, onde a informação tem um peso mais abstrato e mais concreto paralelamente ao mesmo tempo, sem se tornar ambíguo. Ou seja, a informação é tão importante, tem um peso tão importante, que termina por se compor em uma estrutura predominantemente fundamental para as organizações, para as pessoas, para os indivíduos, para os empregadores e para os empregados. E essa sociedade da informação é uma aldeia global, a chamada sociedade digital, hiperconectada e interligada, super interligada, e se baseia em novas tecnologias. Só para redimensionar essas novas tecnologias, eu coloco por expor atualmente algumas dessas novas tecnologias. A primeira delas seria a tecnologia dos drones, que são utilizados seja pelas forças de segurança, a tecnologia dos drones, que também pode ser utilizada para entregas, como já está em teste pela Amazon nos Estados Unidos. A tecnologia dos drones, que pode ser utilizada como controle teleguiado para a agricultura, entre diversas outras finalidades. A realidade virtual e a realidade aumentada, onde ambas se diferenciam como uma realidade virtual plenamente digital e a aumentada como híbrida, entre o virtual e o concreto material. Além dessas tecnologias, existe o Big Data, que extrai grandes quantidades de dados desestruturados e organiza, extraindo o significado deles. Existe a Internet das Coisas, que com exceção de chips e microchips, sensores, que permite que diversos objetos interajam entre si, levando a produção de dados para um outro patamar e convergindo inclusive com a Big Data. Existe o blockchain como plataforma para o desenvolvimento de criptomoedas. Existe a internet 5G 100 vezes mais rápida, segundo estudos mais recentes, em relação à internet atual. Existem diversas formas de tecnologia que são cada vez mais presentes no nosso cotidiano, como smartphones cada vez mais modernos, aplicativos das mais diversas matizes. Enfim, a internet é um fenômeno global, que cada vez mais tem mais usuários e está mais presente no nosso dia a dia. Bem, é importante problematizar todas essas novas tecnologias, pois elas vão trazer uma reformatação do nosso mercado de trabalho, fazendo com que novas construções e profissões venham a surgir e profissões venham a deixar de existir, o que Schumpeter chama de destruição criativa. Uma outra problematização é o analfabetismo digital, conceito trazido por Patrícia Peck, que coloca que pessoas que não sabem programar
pessoas que não saibam escrever um correio eletrônico, entre outras modalidades, podem ser deixadas para trás, não sendo incluídas no mercado de trabalho e ficando à margem da sociedade, sejam elas de nível superior, sejam elas de nível médio. O que é algo que deve ser um alerta para as gestões públicas e para as autoridades competentes. O outro fator é a conversão entre vida digital e vida real. Até que ponto, problematizando um pouco mais, é possível uma pessoa sem uma vida digital, sem uma plataforma no LinkedIn, conseguir um emprego de boa qualidade? Tudo isso é para aproximar o campo, que eu vou buscar tratar a partir de agora, de direito digital e propriedade intelectual, uma visão sintética. Depois de colocar tudo isso nessa nova sociedade digital, como é que a propriedade intelectual se enquadra nisso? Em primeiro lugar, eu vou colocar a propriedade intelectual com os seus instrumentos normativos, a nível constitucional, infraconstitucional e internacional, para só então interligar com o direito digital. A nível constitucional, o artigo 7º, inciso 27, coloca que os autores têm um domínio sobre as suas obras e só eles cabe a produção, publicação e disseminação das suas próprias obras. Essa proteção dada aos autores se dissemina inclusive para os seus sucessores. Caso não haja sucessores ou herdeiros, o domínio público após a morte do autor é imediato. Hoje, a Lei 9.610 de 1998 coloca que são 70 anos, caso haja herdeiros, caso haja sucessores, para que esses herdeiros e sucessores possam usufruir e tenham um aproveitamento econômico em relação às suas obras. Bem, depois de citado isso, é importante colocar que existem duas dimensões sobre os direitos de propriedade intelectual previstos na Constituição. A dimensão moral, que é inalienável e constitui a integridade da obra em si mesma, e a dimensão patrimonial, que é alienável e constitui a pecúnia, o dinheiro envolvido. Ou seja, no nível constitucional, o direito de propriedade tem um âmbito de proteção. O que é o âmbito de proteção? É o conjunto de condutas e institutos que são protegidos por aquele direito fundamental em espécie. E dentro desse direito fundamental de espécie, dentro desse âmbito de proteção, é importante salientar que há o direito de propriedade intelectual, que também possui uma proteção à participação individual em produções coletivas e também possui uma proteção em relação ao direito de fiscalizar o aproveitamento econômico das pessoas que estabelecem a produção das suas obras. E constitucionalmente é conferido uma legitimidade para as associações, para os sindicatos, para as pessoas, para os autores e para os intérpretes de exigirem e de fiscalizar o aproveitamento econômico das suas obras. Todos eles são legítimos para interpor ações perante o Poder Judiciário. Agora, passando do nível constitucional para o nível infraconstitucional, é importante ressaltar que, a nível infraconstitucional, a lei que se destaca é a 9.610, de 1998, como já foi citado anteriormente. Essa lei tem como propósito básico, como conceito-chave, a dizer que é violação qualquer ato que não tenha autorização expressa na utilização das obras dos autores, seja ela de natureza qual for, e que venha a utilizar para fins econômicos. Ou seja, utilizou para fins econômicos sem autorização expressa do autor, está violando um direito autoral. Além disso, ela especifica que é necessário o autor ser pessoa natural. Já o titular do direito de propriedade intelectual pode ser pessoa natural ou física. E por fim, ela coloca que o direito, que a ideia pura em si mesma, não tem direito de proteção. Ou seja, ela já tem que estar num patamar mais avançado, mais maduro, mais constitutivamente desenvolvido. E o conceito-chave que eu já falei agora há pouco se baseia no artigo 29. Ou seja, após toda essa estrutura infraconstitucional, é muito importante colocar as convenções internacionais, que é a de Berna e a de Genebra. São as duas mais importantes que lidam com a propriedade intelectual. Depois desse arcabouço normativo, dessa estrutura jurídica, é importante associar isso com o direito digital. E como é que se faz essa associação entre direito digital e essa estrutura normativa constitucional
e infraconstitucional que eu acabei de mencionar? Bem, essa interligação entre a parte do direito digital com a parte infraconstitucional e constitucional se baseia no conceito de desmaterialização. Ou seja, o CD se transforma em MP3, o livro se transforma em e-book. Existe uma desmaterialização contínua dos instrumentos, uma digitalização. E isso termina por refundar os princípios da propriedade intelectual e exigir inovações legislativas. Dentro dessa refundação, dessa desmaterialização, surgem bancos de dados digitais, vídeos e filmes digitais, e surgem programas de computadores e softwares dos mais diversos. E para lidar com tudo isso, é necessário lidar com a internet. E o que é que tem de importante com a internet e a propriedade intelectual? As pessoas, em termos gerais, elas consideram que o que está na internet é de ninguém. É de domínio público, melhor dizendo. E por ser de domínio público, essas pessoas não tendem a querer contribuir ou reparar ou pagar pelo seu uso, nem se preocupar com a propriedade intelectual de terceiros. E isso é muito importante, já que a replicação do conteúdo é outro fenômeno que facilita muito a pirataria, ou seja, o desrespeito à propriedade intelectual. O ambiente da internet terminou por trazer novas demandas e novas problematizações em relação à propriedade intelectual. E é nesse sentido que eu venho trazer dois casos concretos que podem ser antípodas entre si, mas são muito próximos ao que nós estamos falando. O primeiro caso é o Napster, que é uma plataforma de download de MP3. Essa plataforma de downloads de MP3 terminou por estabelecer um desrespeito contínuo e sendo judicializada várias vezes até sair do ar. O seu fundador, Sean Parker, inclusive foi processado em várias instâncias cíveis norte-americanas e passou por um escrutínio público de alto relevo, muito famoso à época. Trazendo essa dinâmica para o Brasil, é importante colocar que existem dois princípios básicos que devem ser levados em consideração. O princípio da liberdade de expressão, já que o Napster permitiu que artistas não famosos conseguissem alcançar a fama, ou seja, sendo uma forma de expressão, ao mesmo tempo que atingiu a liberdade de propriedade, ocorrendo aí uma necessidade de sopesamento principiológico, seja lá do Working, seja lá Alex. Além disso, é importante ressaltar que o iTunes é um outro exemplo de mídia digital de venda, só que dessa vez com respeito à propriedade intelectual, seja de filmes, seja de vídeos. Bem, após toda essa explanação, é importante as minhas considerações pessoais. E as minhas considerações pessoais são, em primeiro lugar, que esse processo tecnológico de desmaterialização é contínuo e não vai ser interrompido. Em segundo lugar, é necessário um avanço, um tratamento dessa dinâmica em 3 pilares. Educação, além da própria, ou seja, desde pequenas as crianças sejam ensinadas na escola e nas universidades com programas de capacitação da importância da propriedade intelectual, uma punição aos infratores de modo dinâmico e fair use, ou seja, a partir do conceito de uso justo, que eu vou colocar mais à frente, e além da punição e da educação, a utilização de tecnologia para coibir a própria pirataria, o próprio desrespeito à propriedade intelectual. E como eu já falei anteriormente, o que é fair use? Fair use é o uso justo, que se direciona e se vincula diretamente com o projeto de lei número 3.133, que está em presente de 2012 do Congresso Nacional. Esse projeto de lei, ele coloca que ele diminui a incidência da propriedade autoral em relação a alguns fatores, ou seja, favorece o uso da propriedade das obras dos autores de um modo mais dinâmico, sem retirar sua proteção. Flexibiliza, o que é uma palavra que permite uma punição aos infratores de modo correto, de um modo justo. O fair use, uso justo. E por fim, é necessário colocar uma palavra mínima em relação ao direito digital internacional, que é uma ferramenta, como o direito digital não tem fronteiras, ou as fronteiras são diluídas no mundo digital, existem critérios do direito internacional privado que estão sendo construídos
para serem aplicadas no direito digital. Esses critérios são justamente em relação à resolução de litígios de propriedade intelectual, totalmente conectado com o tema em questão. Por exemplo, a lei aplicável será a lei do local de origem do dano. Ou a lei aplicável será a lei do local de origem da obra. Ou a lei de local será a lei aplicável do resultado do dano. Enfim, a partir de toda essa instrução, de todas essas compreensões, eu agradeço imensamente a atenção de vocês e desejo felicidades e, novamente, um muito obrigado.